Olá, alunos de Força Máxima, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22, que é o capítulo relacionado às conjunções, que se refere ao módulo 22 da apostila de língua portuguesa. Então, vamos a elas. Então, olha só. Antes disso, a gente vai fazer um pequeno retorno às classes de palavras. Por quê? Porque as conjunções, elas também são classes de palavras invariáveis. E aí eu botei aqui, ó, classes variáveis e invariáveis. Então, quando a gente consulta a gramática, descobrimos que dentre as partes que constituem, há uma que por excelência permite nos tornar conhecedores da forma como se estruturam as palavras, levando em conta aspectos específicos, como é o caso das flexões, por exemplo, as flexões de gênero e flexões de número. Estamos fazendo referência à morfologia, obviamente, aquela responsável por nos apresentar cerca de 10 classes gramaticais, ou 10 classes de palavras. Em se tratando delas, das classes gramaticais, um dos aspectos que lhes são inerentes diz respeito à flexão e à não flexão das palavras, que, por sua vez, traduz os nossos objetivos ao travar nossa importante discussão. Por isso, iremos falar um pouco mais acerca das palavras variáveis e das invariáveis. Cabe, portanto, ressaltar que as palavras variáveis são aquelas que sofrem variações em sua forma, o que resulta nas chamadas desinências nominais de gênero e de número, bem como nas desinências verbais, de modo, tempo, número e pessoa. Então, a gramática, resumindo, a gramática divide as 10 classes de palavras em classes variáveis e classes invariáveis. As classes variáveis são aquelas que apresentam desinências de gênero, número, modo, tempo e pessoa. E as classes invariáveis, elas são imutáveis, elas não possuem nenhum tipo de flexão. Então, ao revelarmos acerca das desinências nominais, já que estamos fazendo referência à morfologia, equivale afirmar que elas se aplicam às classes gramaticais representadas por essas aqui, ó. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome e numeral. Haja vista que se classificam gramaticalmente dizendo como nomes. Então as classes nominais são essas 5: substantivos, artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Por que classes nominais? Porque se referem ao nome, se referem ao substantivo. Dessa forma, nada melhor que analisarmos alguns exemplos, tornando o nosso aprendizado ainda mais efetivo. Como nesse exemplo aqui, ó. Ele é um menino esperto. Toda a oração está flexionada no gênero masculino. Então, ela não possui nenhum tipo de desinência, a ausência das desinências nominais aqui. Agora, a frase seguinte, a oração seguinte, ela é uma garota esperta. Então, através da desinência a em ela, uma garota e esperta, no pronome, no artigo, no substantivo, no adjetivo, a gente pode constatar que a gente flexionou do masculino, na oração de cima, para o feminino, na oração de baixo. Então, isso delimita essas 4 classes de palavras que aqui a gente tem como classe de palavras variáveis. Aqui, ó. Mário é um rapaz educado. Então, aqui, em contraposição com a segunda oração, ó, eles são uns rapazes educados. Vocês podem reparar que acrescentamos a desinência S, que é justamente a desinência relacionada ao plural. Então, a oração de cima, ela está no singular, porque ela não tem marcação de plural, e a de baixo, pela marcação em S, a gente tem aqui a marcação de plural. Então, formando na oração anterior, ele é um menino esperto, ela é uma garota esperta. Mário é um rapaz educado, eles são os rapazes educados. Então, anteriormente, nós temos as desinências de gênero, aqui a gente tem as desinências de número. E, para completar nossos estudos acerca do caso em questão, cumpre afirmar que as palavras invariáveis, como nos revela o próprio nome, são aquelas que não sofrem flexão alguma, demarcadas pelos advérbios, preposições, interjeições e o que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as conjunções, tá? Então aqui a gente tem uma listinha de advérbios. Por quê? Porque os advérbios são importantes justamente porque a gente traz aqui, ó, as suas questões relacionadas à forma como a gente interpreta, a posição semântica em que ele ocupa dentro das orações, ou de forma isolada. E a gente tem como os advérbios palavras que são invariáveis.
Então, uma das palavras que mais gera confusão no advérbio, uma das, não uma, a única, mas é o advérbio menos aqui, ó. Então a gente vê, ouve na rua, ouve na televisão, em entrevistas, em alguns filmes em que há uma caricatura de determinadas classes sociais no Brasil, em que há sempre um falante que diz menos, então menos água, menos comida. Então, por que que se a gente for descrever esse advérbio, a gente não pode flexioná-lo, porque o advérbio é uma palavra invariável. Então, na escrita, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que seguir a norma padrão, que ela é estipulada pela gramática normativa, que é essa que aprende na escola, nas aulas de português, tá bom? Aqui nós temos as preposições, que vocês podem reparar que elas também são invariáveis. Então, não há uma representação entre masculino e feminino, basicamente, apesar de a gente ter o a e ter o por, a gente ter o ante, ter o sobre. Então, como que a gente vai lidar com essas preposições simples? São preposições que são invariáveis, mesmo após e o trás terem terminação em s, não quer dizer que estejam no plural, e nem que as outras estejam no singular. Elas simplesmente não se flexionam, tá? Assim como a questão dos seus sentidos. Então, as preposições, assim como os advérbios, elas são palavras que, mesmo que invariáveis, possuem vários elementos semânticos. Então, nós temos aqui os sentidos da preposição e alguns exemplos. Então, de matéria, de posse, de causa, finalidade, origem, modo, instrumento, companhia, lugar, oposição, assunto, tempo, meio e assim sucessivamente. Aqui a gente tem alguns exemplos relacionados. Urso de pelúcia, esse livro é do professor, o cãozinho morreu de fome, eu leio para me tornar uma pessoa sábia, meus amigos são de São Paulo, aí indica origem, papai me abraçou com carinho, quer dizer o modo, ele se feriu com um lápis, adoro jogar com meus amigos, passarei minhas férias em Fortaleza, devemos protestar contra a violência, conversamos sobre você, tenho um prazo de 10 dias para entregar o trabalho, a notícia foi divulgada pela televisão. Então a gente viu que tanto os advérbios, que são palavras invariáveis, quanto as preposições também possuem determinados valores semânticos. Aqui nós temos as interjeições, tá? Só para relembrar, fazer uma pequena revisão. Então, nós temos determinados... O que é uma interjeição? Interjeição é uma frase nominal ou uma palavra, tá? São frases que não possuem verbos, são palavras ou expressões em que tem sempre um sentido exclamativo. Por quê? Porque sempre vão dar ideia, transmitir uma ideia de uma emoção. Então aqui a gente tem algumas circunstâncias, algumas questões semânticas que envolvem as interjeições, como a gente falou na aula anterior, e aqui nós temos as interjeições correspondentes. Então, de alegria, ei, oba, viva, alívio, ufa, animação, avante, coragem, vamos, desejo, pudera, tomara, dor, ai, ui. Então, nós temos vários tipos aqui, tá? E aqui a gente vai entrar diretamente nos aspectos relacionados às conjunções. Por que que a gente fez essa introdução? Porque como a gente tem as conjunções como palavras invariáveis, a gente só precisava lembrar das outras. Então nós temos 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras, que são substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Dessas 10 classes de palavras, apenas 4 são invariáveis. Não possuem flexões de gênero, não possuem masculino e feminino, não possuem flexões de número, singular e plural, não possuem flexão de pessoa, primeira, segunda ou terceira, não possuem flexão de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, particípio, infinitivo, particípio, gerúndio. E não tem também desinências de tempo, presente, pretéritos, que são os passados e futuros, tá? Então as conjunções fazem parte dessas classes de palavras que são invariáveis. Então aqui, quais são as funções das conjunções? As conjunções são também chamadas de conectivos. Por quê? Porque são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relação de coordenação ou de subordinação.
Então, o que isso quer dizer? Que todas as conjunções elas vão ligar alguma coisa, elas são conectivos, e assim como as preposições. As preposições elas ligam palavras, formando expressões com um terceiro significado. Por exemplo, a palavra pé é uma parte do corpo, a palavra moleque é uma criança. A gente colocando a preposição de no meio aí, formando pé de moleque, a gente já cria uma terceira palavra com um terceiro significado totalmente diferente dos anteriores. Então, pé de moleque é um doce à base de amendoim e açúcar. Agora, as conjunções, elas também são conectivas, só que elas não ligam palavras. Elas vão ligar frases e orações e transformar essas orações em períodos compostos. Aí nós temos como classificação dessas conjunções dois tipos: as conjunções coordenadas ou coordenativas ou as orações subordinadas ou conjunções subordinativas, tá bom? E só para lembrar que as conjunções elas são invariáveis. Elas não são flexionadas nem em gênero, nem em número, nem em modo, nem em tempo, nem em pessoa. Olhem esse exemplo aqui, ó. Exemplo de conjunção ligando termos de uma oração. Vi sua mãe e seu pai na feira. Ó, quem vê, vê alguém. Então, sua mãe e seu pai são objetos diretos. Isso aqui é uma coordenação dentro de um período simples. Então, a conjunção e, ela fez uma ligação entre dois elementos de um período simples, tá? Que daria para transformar também em um período composto. Então, vi sua mãe e vi seu pai na feira. Basta acrescentar mais um verbo. E aqui, quando ligam orações, olha, exemplo de conjunção ligando orações. Estudei muito e aprendi a matéria. Por que aqui liga duas orações? Vamos fazer um time shift aí para a gente poder ver o porquê. Quando a gente tem a ideia de oração em período, o que é uma oração? Oração é todo enunciado que tem um núcleo verbal. E o que é um período? Toda oração é um período, e o período ele é dividido em períodos simples e períodos compostos. No primeiro caso aqui, ó, nós temos um período simples. Por quê? Porque ele é formado por apenas um núcleo verbal. No segundo caso, nós já temos dois verbos, ó, estudei, aprendi. Então, o verbo estudar e o verbo aprender são dois núcleos verbais. Então, tem dois verbos, nós temos um período composto. Estudei muito é uma oração, aprendi a matéria são duas orações. E aí coordenamos com a conjunção e, tá bom? As conjunções coordenativas. As conjunções são classificadas como coordenativas quando ligam orações com sentido completo, que têm existência independente. Vamos voltar aqui. O que quer dizer existência independente? Vocês podem reparar que nessa segunda oração aqui, ó, estudei muito e aprendi a matéria, quem estudou muito? Eu. Quem aprendeu a matéria? Eu. Vocês podem reparar que semanticamente e sintaticamente, essas duas orações elas podem ser separadas sem prejuízo de significado. Então eu posso escrever apenas a oração eu estudei muito, assim como eu posso escrever ou falar apenas a segunda oração, eu aprendi a matéria. E elas são independentes entre si. E aí, por uma questão textual, simplesmente para que eu possa melhorar a mensagem que eu estou transmitindo, eu usei a conjunção e coordenei essas ideias. Mas ambas as orações, estudei muito, aprendi a matéria, são independentes, tá? Depois, nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas ou conjunções coordenadas, que são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Então, o que são as conjunções aditivas? As conjunções aditivas transmitem uma ideia de adição relacionada à oração anterior. Olhem quantos exemplos nós temos aqui, ó. Eu e meu namorado moramos juntos, jantamos fora e fomos ao cinema. Ó, eu e meu namorado, nós já temos uma coordenação aqui. Jantamos fora e fomos ao cinema. Olha só. Eu e meu namorado jantamos. Acrescentamos um elemento aqui no sujeito composto. Fomos ao cinema. Quem fomos ao cinema? Eu e meu namorado. Então, acrescentei a conjunção e, somando elementos. O e é a conjunção. Não foi só descortês, como também culpou quem estava inocente. Não gostava de futebol nem de andar de bicicleta.
O professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Chico Buarque não só canta, como também compõe muito bem. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Então nós temos aqui alguns exemplos de conjunções aditivas. Alguns estão aqui nesses exemplos, outros estão fora de exemplificação. Então nós temos e, nem, também, bem como, não só, mas também, não só, como também, tanto, como, não só, mas ainda, não só, bem como, assim como. Então todas essas aqui são conjunções aditivas. As conjunções adversativas são conjunções que transmitem uma ideia de oposição à informação anterior, à oração anterior, tá bem? E uma curiosidade é que toda vez que a gente usar uma conjunção adversativa, a gente vai usar a pontuação. Elas são sempre precedidas por vírgula, como nesses exemplos aqui. Eu queria ir à festa, mas minha mãe não deixou. Reparem que a conjunção mães ela introduz uma ideia contrária ao que estava expresso anterior. Então, mesmo querendo ir à festa, minha mãe não deixou. Há uma quebra de expectativa. Isso é uma ideia de oposição, isso é uma ideia de adversidade. Por isso, conjunções adversativas. Gostaria de ter sido aeromoça, contudo não tive essa oportunidade. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. Aqui é de um poeta Ferreira Goulart. O país é extremamente rico, o povo, porém, vive em profunda miséria. Tens razão, contudo, controle-se. Renata gostava de cantar, todavia não agradava. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. E aqui nós temos as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, nada obstante, antes, ainda assim. Tá? Vamos para o terceiro tipo de conjunções coordenativas, que são as alternativas. Elas indicam uma alternância, ou seja, ela vai sempre excluir um elemento ou outro. E aqui nós temos alguns exemplos, com o ou, o ora, o quer. Então, faça o que o juiz manda ou irá preso. Ora você gosta de mim, ora não gosta. Quer festeje hoje, quer festeje amanhã, não irei ao seu aniversário. Ora pega na bochecha, ora na orelha, chorando mais que o forçoso. Quer esteja com fome, quer não esteja, você vai comer agora. Então essas conjunções alternativas, elas vão sempre dar essa ideia de eliminação. Alternância quer dizer que você elimina algum termo. Aí são essas aqui, ou sozinho ou duplicado, o já, sempre duplicado, o ora, que também pode aparecer apenas um, sozinho, ou eles virão duplicadamente, e esses três aqui, o quer, o seja e o nem, para que eles sejam alternativos, eles sempre terão que ser duplicados na oração, tá? As conjunções conclusivas, elas transmitem uma ideia de conclusão, e é sempre obrigatório usar a vírgula antes dessas conjunções. Reprovei na quinta série, portanto não seremos mais da mesma turma. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. Nós presenciamos o acidente, seremos, pois, chamados para depor. A garota estuda a matéria, portanto, pôde fazer as provas. Estávamos bem preparados, por isso não temíamos a miséria. Então reparem que nós temos aqui também uma gama de conjunções que exprimem a ideia de conclusão. Logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte, consequentemente, de modo que, desse modo e então. E vocês podem reparar que a conjunção pois, isso é uma observação, tá? Ela vai ser conclusiva sempre que vier depois do verbo. Se ela vier antes do verbo, ela é explicativa que a gente vai ver a seguir. Então, quando a conjunção pois vier depois do verbo, ela será conclusiva. Quando vier antes, será explicativa, que é a próxima. Então, o que é uma conjunção explicativa? São conjunções que dão a ideia, que expressam a ideia de explicar algo que foi mencionado anteriormente, como nesses exemplos aqui, Vou almoçar agora, pois estou com muita fome. Reparem que aqui o pois ele se tornou explicativo justamente porque está antes do verbo.
Sai cedo da festa porque te estarei esperando em casa. Vou embora que cansei de esperá-lo. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Então reparem que a conjunção pois, ela está antes dos verbos, ó, aqui verbo estar, na última é o verbo ser, e todas as vezes que a gente utilizar uma conjunção explicativa, a gente também tem que usar vírgulas obrigatoriamente. Então a gente vai usar a vírgula como pontuação obrigatoriamente, nas adversativas, conclusivas e explicativas. E essas aqui são as conjunções explicativas. Que, porque, porquanto, pois, na verdade, isto é, ou seja, a saber, tá bom? E aqui nós temos um quadrinho com as conjunções aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, mais um exemplozinho de algumas, que são as mais usadas conjunções, e aqui um exemplo, tá? Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só voltar o vídeo, tá? Então, boa noite a todos vocês.